Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro, comemoramos na igreja os apóstolos São Simão e São Judas, não é? Simão e Judas, mais conhecido São Judas, santo das causas impossíveis. Então hoje as paróquias, as igrejas, tantas igrejas celebram, festejam estes grandes santos, apóstolos, missionários, testemunhas do amor de Deus. Continuamos nosso caminho com São Pedro Julião Eymard. Assim nos diz São Pedro, sobre a adoração eucarística. Adorai a Jesus e reparai tantas ingratidões, profanações e sacrilégios que vão pelo mundo. Oferecei nessa intenção todos os sofrimentos desse dia, dessa semana. Obrigai-vos a certas penitências que satisfaçam vossas ofensas e as de vossa família, ou daqueles a quem, pela falta de respeito nos lugares santos, ou pela pouca devoção, não soubestes edificar. Então, meus queridos, a nossa vida deve ser uma propiciação, uma entrega, por tantas ofensas cometidas ao Santíssimo Sacramento. Ofensas, às vezes, que eu mesmo cometo. Ofensa que aquelas pessoas que eu amo, cometam. Quantas vezes eu já ouvi, a missa é uma bobagem. Vocês ficam lá só adorando não sei o quê. Tantas ofensas que Jesus ainda passa, sofre. Tantas pessoas ignorantes no saber, ainda não fizeram a experiência do amor de Deus. Então a gente tem que oferecer essas reparações, reparar as ingratidões, as profanações. Quantas pessoas que estou dizendo, eu vejo isso de uma maneira desleixada, não estou falando aqui de roupa, de nada disso, mas com a alma desleixada. É como se nada fosse, vão porque outros foram, vão porque estão ali e querem ir, mas sem consciência. Não se esforçam para conhecer a verdade sobre a Eucaristia. Não se esforçam. Não querem saber. Já tem uma resposta pronta para tudo. Então, gente, nós que somos fiéis, cristãos católicos, adoramos e conhecemos o amor de Jesus, nós temos que começar a adorar Deus, começar a adorar o Senhor, pelos que não adoram, pelos que não amam, pelos que não louvam, pelos que não acreditam, pelos que ofendem. Nós estamos vendo tantos sacrilégios, Igrejas sendo arrombadas, destruídas, queimadas, a Eucaristia profanada, o que nós temos mais de santo e puro. Não há mais respeito, o respeito. A ofensa, eles querem ofender a gente, ofendendo e degradando o que nós temos de mais sagrado. Mas o que cabe a nós, não revidar com a mesma violência, mas a violência talvez da fé, da adoração, e mostrar para esses incaucos que nós somos adoradores do Deus da vida. Nós cremos, nós estamos nos preparando para a eternidade, para passarmos a eternidade junto de Deus. Então oferecer, sim, os sacrifícios que nós temos por esses que tanto ofendem Deus e a Igreja. O evangelho de hoje, alusivo aos apóstolos Simão e Judas, é de Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém,
do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Claro, meus irmãos, que primeiro esse Simão que hoje celebramos não é Cefas, Pedro, né? Simão Pedro. Simão é o zelota e Judas, que também não é o traidor. Judas, Judas, filho de Tiago. Então são pessoas distintas de Simão Pedro e de Judas Iscariotes, que acabou então traindo Jesus. Então São Simão e São Pedro são essas colunas, né? Esses 12 apóstolos fazem parte dos 12 que anunciam e testemunham o Senhor Jesus. Detalhe nesse texto é que talvez foi a decisão, a eleição dos apóstolos, né, dos 12, foi a decisão talvez mais difícil de Jesus. Quem escolher? Aí o ensinamento para nós. Ele passou a noite toda em adoração, adorando Deus, rezando, em comunhão com o Pai. E dali, tomado pelo Espírito Santo, decide quem chamar os apóstolos, que seriam colunas mestras, e depois, porque diz o texto, havia muitos outros discípulos de Jesus. Mas ele dá a missão de comandar, de direcionar, de orientar todo o povo escolhido, todos aqueles que viriam seguindo os passos dele. Então, meus irmãos, nessa quarta-feira, se você precisa tomar uma decisão nesses dias, se você está angustiado, adore Deus. Aí na sua casa, numa igreja, entre numa igreja católica. Ali está Jesus no tabernáculo, no sacrário. Aquela luzinha vermelha indica: Jesus está aqui. Jesus está presente na hóstia santa e consagrada. Então adore Deus e peça a luz do Espírito Santo para que você tenha decisões acertadas. Deus te abençoe, guarde e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.